Meus amados irmãos, nós queremos saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao nosso Personagens Bíblicos, que é um programa que anunciamos de forma semanal nos canais oficiais da Igreja Cristã Maranata, onde abordamos aspectos históricos, proféticos, de homens e mulheres descritos na Palavra de Deus. Está aqui conosco mais uma vez o pastor Luiz Carlos. Pastor Luiz, seja muito bem-vindo, à paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Meus amados, hoje nós vamos abordar aqui alguns aspectos históricos e proféticos sobre um personagem bíblico do Velho Testamento. O seu nome foi Josafá. Gostaríamos de deixar um texto aqui para iniciar o nosso estudo, que está no segundo livro de Crônicas, capítulo 17, versículo 3. Eu convido a você que está participando desse programa para abrir a sua Bíblia e juntos meditarmos na palavra do Senhor, que diz assim: E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou aos Balaíns, antes buscou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Pastor Luiz, quem foi Josafá e qual foi o cenário histórico que se encontrou esse personagem bíblico que é hoje o tema do nosso estudo? Amém. Josafá foi um rei do Reino do Sul, Judá e Benjamim. Nós sabemos que logo depois de Salomão, eh, veio Roboão, seu filho, acabou havendo uma divisão no reino. Roboão ficou com o Reino do Sul, Judá e Benjamim, e Jeroboão, ele ficou com o Reino do Norte, com as outras 10 tribos. No Reino do Sul, Judá eram os descendentes de Davi, e nós vamos ver durante os reinados de Israel, os reinos do sul, nós vamos encontrar reis que foram fiéis ao Senhor, que seguiram os caminhos de Davi. Então, o próprio pai de Josafá, Asa, ele seguiu, no final ele teve uma dificuldade. Josafá, nós vemos Ezequias, Josias. Então, nós vemos vários reis do Reino do Sul que seguiram os caminhos de Davi. Porém, os reis do norte, praticamente todos se desviaram do Senhor. Por quê? Quando Jeroboão ele vai para Samaria, onde ele vai estabelecer a capital do Reino do Norte, ele vai estabelecer ídolos. Ele estabeleceu ali em 2 lugares, ali, bezerro de ouro, para que o povo adorasse o bezerro e estabeleceu sacerdotes para eles, que não era da linhagem de Arão. Então, nós vamos ver que durante o período de Josafá havia um rei em Israel, que era Acabe, que tinha casado com Jezabel, que era uma mulher estranha, que trouxe todos os maus costumes da sua terra lá, que era da região de Tiro e Sidom, trouxeram ali para o reino de Israel, o reino do norte. Então, nós vimos ali, nós lembramos o episódio ali de Elias, quando havia ali 450 profetas de Baal, trazidos por Jezabel, que era a esposa de Acabe. Então, nós vamos ver aquilo que o Senhor operou através de Josafá, que foi um rei que ele tentou, pelo menos durante todo o seu reinado, agradar ao Senhor, seguir os caminhos de Davi, mas depois ele vai entrar numa pequena dificuldade, aí nós vamos ver no decorrer do nosso desenvolvimento aqui no programa. Agora, pastor Luiz, o que me chama a atenção aqui no início do reinado de Josafá era o cuidado que ele teve de instruir o povo acerca da lei do Senhor. Isso está lá no verso 9 do capítulo 17, que diz assim: E ensinaram em Judá e tinham consigo o livro da lei do Senhor, e rodearam todas as cidades de Judá e ensinaram entre o povo, e veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra. Isso. Então, nós vamos ver, inclusive, lá
no livro de Reis também, vai falar algumas coisas a respeito de Josafá, a maneira que, apesar do seu pai, ele também tentou seguir o Senhor, ele pegou uma parte da herança do seu pai, Asa, mas ele se empenhou mais ainda em colocar as coisas em ordem. E uma das primeiras coisas que ele fez foi exatamente ensinar o povo a lei do Senhor, porque aquilo ali já estava ficando esquecido. Nós falamos, o reino do norte praticamente desprezou a lei do Senhor, mas no reino do sul, que era Judá e Benjamim, nós vamos ver reis que se empenharam. Depois nós vamos ver a experiência de Ezequias, que foi maravilhosa a maneira. Ezequias se empenhou todo o seu reinado em estabelecer a ordem, estabelecer as leis e o estatuto do Senhor, mas também nós vamos ver Josafá se empenhando da mesma maneira. Então, uma das primeiras preocupações dele foi exatamente ensinar ao povo a respeito da lei do Senhor, daquilo que estava nos estatutos do Senhor. Com isso, nós vemos a importância de vivermos a palavra de Deus e desfrutarmos de tudo aquilo que Deus tem para nós através da palavra, né? É isso mesmo. Agora, depois nós vamos ver que, apesar disso tudo, houve um fato na vida de Josafá que acabou levando ele a um outro caminho. Como nós vamos ver aqui no capítulo 18, só voltando aqui, no capítulo 17, nós vamos ver como que o Senhor prosperou. Que veja bem, sempre que Israel procurava buscar ao Senhor, atender à vontade do Senhor, e isso, é claro, quando havia um rei disposto a levar ao povo essa experiência. Então, sempre quando o povo ele buscava o Senhor prosperava o povo em todos os aspectos. As guerras eram vencidas, havia prosperidade, havia operação do Senhor. E a palavra nos fala aqui que o Senhor confirmou o reino de Josafá e ele teve muitas riquezas e glória em abundância. Então, nós vamos ver como que o Senhor prosperou o reino de Josafá. Como nós estávamos falando aqui, Me lembrei até até daquele texto, né? Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais todas coisas as coisas são serão acrescentadas. acrescentadas. Isso foi na época de Juízes, agora na época dos reis. Então, nós vemos, e muitas vezes, agora nós vamos trazer para o nosso tempo, o nosso povo tem que entender que nós que servimos o Senhor, somos povo do Senhor. Veja bem, não vamos comparar nós, ou Israel, com o mundo lá fora. O mundo lá fora você vai ver pessoas que prosperam, pessoas que têm Sim. riqueza, que têm sabedoria, mas isso é outra coisa. Mas para nós, que servimos ao Senhor, e para Israel, que é povo eleito, nós temos que entender que Israel é um povo eleito do Senhor. E nós também somos eleitos. É claro que nós somos eleitos com um privilégio maior do que Israel. Porque Israel foi eleito através da sua consanguinidade, ou seja, através do sangue da família de Abraão, né? Que são descendentes de Abraão. A herança veio através de Abraão, mas nossa herança veio da eternidade. O que diz lá em Efésios? Eleitos nele, no Senhor Jesus, antes da fundação do mundo. Lá na carta de Pedro, eleito segundo a presciência de Deus Pai, quer dizer, antes de todas as coisas. Deus já tinha um projeto de Então, salvação. a nossa eleição, ela é muito mais cara, ela é muito mais valiosa do que a eleição de Israel. O preço foi pago na cruz, né? E para confirmar a eleição, o preço foi pago na cruz, que também fala que Jesus morreu desde a fundação do mundo. Já era profético. Já era profético. Então, é importante nós entendermos que à medida que nós servimos ao Senhor, com inteireza de coração, dedicando toda a nossa vida ao Senhor, principalmente atendendo aquilo que está na palavra, vivendo aquilo na palavra, nós sempre prosperaremos na nossa vida em todos os aspectos. Podemos ter luta, como Israel tinha lutas. Você vê desde Davi. Qual rei que No mundo tereis qual rei que aflições, teve né? menos luta que Davi? Foi o que teve mais luta. Mas o mais fiel foi o que mais prosperou. Foi o reino mais prosperou. Então, praticamente, toda a Israel foi estabelecida, os limites de Israel foram estabelecidos com Davi, né? Então, à medida que nós entendemos isso,
O Senhor vai dar prosperidade em todos os aspectos da nossa vida, na família, na vida material, na vida espiritual. E isso alguns reis entenderam, como Josafá entendeu. Mas, agora vamos entrar no aspecto que nós vamos falar aqui. Houve um detalhe na vida de Josafá que ele tropeçou, vamos dizer assim. Foi quando a palavra está aqui no capítulo 18, no versículo 1 diz assim: tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, é o que nós dissemos, mas aparentou-se com Acabe. Aí começou o problema dele. Aí começaram os problemas, foi o grande tropeção ali na carreira, né, vamos dizer assim, no reinado de Josafá. É, porque Acabe, só lembrando para os nossos ouvintes, Acabe, como o senhor bem disse, ele tinha uma esposa chamada, Jezabel, e Isso, eles tiveram aquele episódio lá com a vinha de Nabote, isso. que a Jezabel mandou matar Nabote, porque Nabote não quis dar a vinha dos seus pais para Acabe e Jezabel, né. E antes E ela já eram tinha reis altamente idólatras, ímpios. A e idolatria era algo tremendo no não, meio e antes daquele sem rei. falar a perseguição a Elias, né. Perseguição aos 400 profetas É, contra Elias. contra Elias, porque Elias derrotou os profetas e depois Jezabel mandou perseguir Elias. Então, Josafá sabia disso tudo. Bom, o fato de ele aparentar, pelo menos o que está na palavra, é que o filho dele, Reoboão, casou com a filha de Jezabel e de Acabe. Até aí está tudo bem, era filho, fazer o quê, né? Muitas vezes nós temos situações dos nossos filhos, principalmente adultos, que nos foge a nossa alçada, a não ser orar. Só que eles Nós aconselhamos, mas certas aconselhamos decisões orando, compete a eles, mas né. só que ele entusiasmou. Esse que é o problema. Esse é que é o problema. Então nós vemos aqui, ele foi lá visitar o sogro do filho, né, parente, né. Tá tudo em casa, né. Veja bem, vamos trazer um ensino aí. O que que diz a palavra? Se alguém não traz essa doutrina, nós não vamos ter que visitar, não vamos ter que cumprimentar, não é isso que está lá na segunda carta de João? Ele sabia que Acabe era adorador de ídolos, como a mulher dele, né. Ele Josafá, que se prezou em atender os preceitos do Senhor, mandou ler a lei para o povo, conhecia a lei e vai, vamos dizer assim, tem, como diz a palavra, tem inteligência, né, tem inteligência com uma pessoa que não tem absolutamente nada a ver com a doutrina, do caso aí, a doutrina do Senhor, do povo de Israel, que era a lei, né. E então ele foi lá, aí Acabe fez uma festa, matou animais para ele, para a comitiva dele, e entusiasmou, mas Acabe ele tinha um propósito. Ele tinha o propósito de chamar Josafá para se aliar a ele para as guerras dele. E aí nós vamos ver a derrota de Josafá. É, e o senhor falou aí, dando continuidade, no verso 3, Josafá ele é convidado por Acabe para ir para Ramote de Gileade. Foi quando eles pediram para alguém lá, entre eles, um profeta, consultasse a Deus para que, viesse a confirmação de Deus se eles pudessem ou não para aquela batalha, né. Aí eu queria que o senhor desenvolvesse o assunto, porque nós estávamos consultando, conversando aqui anteriormente sobre alguns detalhes desse momento aqui, que está muito ligado à consulta à palavra, a dons espirituais, A porque consulta ao havia Senhor. pessoas ali naquela época que só falava aquilo que o rei queria ouvir, mas tinha um Exato. profeta lá que falava: "Ó, só vou falar aquilo que Deus mandar, o que É. Deus mandar eu vou falar". Agora, olha que interessante. No versículo 3, então Acabe disse a Josafá, né: "Você vem comigo a morte lá, tal, porque para a guerra". Pois bem, Sim. como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo, seremos contigo nessa guerra. Primeiro, ele nem consultou, o senhor já falou que era. Aí ele falou: "Não, não, nós vamos ter que consultar". Olha só a precipitação.
A gente tem que ter muito A precipitação é um cuidado. problema sério, Olha, né. na hora que nós vamos tomar uma atitude, ele já tinha falado, ele já tinha definido: "Nós vamos, contigo nessa guerra". Aí ele lembrou: "Não, mas veja bem, consulta hoje, peça a palavra do Senhor". Agora ele lembrou. Aí o Acabe, ele chamou os profetas dele, né. O profeta dele só falava aquilo que era agradável ao rei. Isso é um E era perigo. muita gente, era São os falsos 400 homens, hein. O falso profeta, ele tem essa característica, ele fala o que agrada. Isso é uma das características do falso profeta. Então nós temos que tomar muito cuidado, que uma coisa que o Senhor preservou no nosso meio, uma das grandes riquezas que nós temos são os dons espirituais. Por quê? Porque o Senhor nos ensinou o governo sobre os dons, o Senhor nos deu sabedoria, discernimento, mostrando a importância desses 2 dons sobre os demais dons, e o Senhor deu temor para nós sermos usados nos dons. Então isso é fundamental. Mas aqui nós vemos lá, Acabe chama o tal de Zedequias lá e já: "Não, olha, com este chifre ferirás". Ele até usou ali um teatro ali, pegou um chifre, né, 2 chifres, com Sim. esse chifre até falava assim: Chi "Ferirás o Ciro até todos consumires". Mas aí, Josafá, com um restinho de temor que ele tinha, né, falou assim: "Olha, será que não tem um outro profeta aí que a gente poderia consultar?". Então, ele mandou chamar a Mica, né, que era o Micaías. aqui está Mica, depois outra Micaías, aqui ele fala, ó, o mensageiro foi chamar Mica, ele fala: "Eis que as palavras dos profetas da sua voz para o rei seja por também". Porém Mica disse: "Vive o Senhor, que o meu Deus me disser, falarei". Então ele foi sincero: "O que o Senhor falar, eu vou falar". Aí o rei perguntou a ele: "Ó, iremos a Ramote de Gileade?". Mas o que que aconteceu? O rei já tinha o desejo no coração. A Ele já falou: decisão dele já "Não, estava formada. iremos à guerra contigo". Ele já estava no coração. Nós Que até conversamos, é tipo daquela pessoa que vai consultar, mas a mala está pronta, a é passagem está comprada, é, aí depois, no finalzinho, eu vou ler um texto aqui, lembra de consultar o é Senhor. importante ler esse texto, vamos lá, Ezequiel 14, é importante para as pessoas entenderem a respeito da consulta ao Senhor, que tem que ser feito com muito temor, tem que ser feito com muita reverência e tem que ser feito com disposição para obedecer. Quando nós consultamos ao Senhor, O que nós Deus temos mandar fazer, é nós o que vamos o Senhor fazer. mandar, nós temos aí que, Ezequiel fala? Portanto, Ezequiel isso é 14 quanto? 14:4. E 14:4. diz assim: "Portanto, fala com eles", e dizes, é o Senhor falando: Sim. "Assim diz o Senhor Jeová: qualquer homem da casa de Israel", olha só, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante de sua face e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Então, Mica respondeu de acordo com o ídolo que estava no coração lá de Josafá. Aí Josafá falou: "Olha", aí ele falou assim: "Olha, quantas vezes conjurarei para que não fale a verdade no nome do Senhor?". Aí ele falou: "Não, eu quero ouvir a verdade". Aí Amém. aí ele tomou uma posição, falou: "Você quer ouvir a verdade?". Aí olha só: "E via todo Israel disperso nos montes, como ovelhas que não têm pastor, diz o Senhor, esse não tem Senhor, tome cada um em paz". Ou seja, vocês vão ser derrotados. Agora, o grande problema que nós falamos aqui, que infelizmente Josafá não atendeu, porque Acabe não atendeu, e veio a derrota sobre eles. Esse foi o Então tropeço de Josafá. Depois nós vamos ver mais na frente, Josafá teve mais uma experiência com o Senhor, mas esse aí foi o tropeço de Josafá. Então, o grande ensino da palavra, da consulta à palavra, é nós estarmos dispostos a obedecer aquilo que Deus vai falar através da palavra. Exatamente. É sim, é não, é não. E É no isso mesmo. caso aqui, como o profeta deu orientação, falou que não era para ir, eles foram, houve prejuízos, né. Exatamente. E nós sabemos que o desobediente ele tem prejuízos, tem consequências, né, as É, nossas escolhas têm vem o juízo, vem né. o juízo, né. É isso mesmo.
Amém, pastor Amém, Luiz? Tem mais amém. alguma colocação para os nossos Isso, ouvintes? eu creio que é isso mesmo. Amém. Amém, meus queridos. Estamos aqui finalizando esse primeiro episódio sobre Josafá. Que Deus possa te abençoar na leitura da palavra, na meditação da palavra. Desejamos assim a todos a paz do Senhor Jesus.